Eu sou Eugênio Arsenovics, gerente pedagógico do Sistema Etapa, e vou apresentar aqui para vocês algumas instruções fundamentais, importantes para a aplicação do ENAC. A apresentação deve ser rápida e a gente vai tirar as dúvidas no final dela, mas, por favor, enviem as dúvidas que forem aparecendo à medida que a apresentação for caminhando, porque assim a gente consegue responder de forma organizada e não deixar nenhuma de lado, tá bom? Eu vou usar uma apresentação de slides para organizar aqui a minha fala e vou aproveitar para mostrar vários materiais a partir dessa apresentação. Então, nosso tema é como aplicar o ENAC e nós vamos começar aqui entendendo o que é o ENAC. ENAC é a abreviação de Exame Nacional de Aprendizagem de Conteúdos. É uma prova aplicada em todas as escolas parceiras do Sistema Etapa no Brasil inteiro, na mesma data. É uma prova que está acontecendo no mesmo dia e no mesmo horário, com os alunos de todas as séries que participam dessa prova em todas as escolas do sistema. Uma característica importante dessa prova é que ela tem elaboração externa. O Sistema Etapa, que elabora essa prova, elabora com base na programação do material, né, elencando conteúdos importantes da programação do material, e isso traz para ela, dá a ela uma característica bastante peculiar, que é o fato de os alunos poderem ter uma percepção diferente sobre a dificuldade dessa prova, diferente em relação às provas regulares, às avaliações regulares da escola. As avaliações regulares são feitas pelos professores das escolas. Os professores fazem essas provas olhando para os seus alunos, levando em conta a forma como o programa vem se desenvolvendo na sua sala, com as suas turmas, né? Então, é uma avaliação que cumpre um papel determinado. Uma avaliação externa, como o ENAC, tem a característica de não conhecer cada uma das turmas em cada uma das escolas. O recorte de conteúdos é feito a partir do que a gente sabe que pode ser desenvolvido na programação, mas não necessariamente foi aprendido totalmente pelos alunos. Então, muitas vezes, o aluno percebe essa prova, né, o ENAC, como uma prova mais difícil do que a prova regular do professor. Isso faz parte, faz parte do jogo e é importante que o aluno, inclusive, tenha isso claro. Puxa, Eugênio, mas então, será que vale a pena aplicar? Claro que vale a pena aplicar, porque essa elaboração externa, essa característica de não considerar a realidade de cada turma, na verdade, quando ela trabalha junto com as provas regulares, ela enriquece muito o processo de avaliação dos alunos. Ela traz elementos do processo de avaliação muito importantes para o professor e para o aluno também. Isso quando ela é usada em conjunto com as provas regulares, que devem manter esse perfil de adequação às suas turmas. Tá? Para que isso tudo funcione bem, é importante que essas características sejam bem comunicadas tanto ao corpo docente quanto aos alunos e às famílias. É importante que todos saibam que o mais relevante, no caso do ENAC, não é exatamente o resultado do aluno, porque a nota do aluno pode, eventualmente, há uma grande chance de ser um pouco mais baixa no ENAC do que na prova regular que ele tem com o professor na sala de aula. Isso não é um problema, isso é importante, mas se o aluno já sabe disso de antemão, ele não tem uma quebra de expectativa, não tem uma frustração que não é interessante realmente, né? Então, comunicar os alunos, as famílias e os professores sobre essas características e também deixar claro que o importante não é a nota em si do aluno, mas sim o trabalho que vai se fazer a partir dessa nota, ajuda bastante no envolvimento. E o envolvimento tanto dos professores quanto dos alunos e das famílias na aplicação e na resolução dessa prova, durante o tempo de prova, é fundamental para que dê certo, né? Se os alunos não se empenharem nessa prova, se eles fizerem a prova de qualquer maneira, sem explorar todo o tempo que é reservado para ela, o resultado não vai ser fidedigno, né? Aquele resultado que você vai ter depois que as provas forem corrigidas e os gráficos comparativos forem emitidos,
não vai ser real. E aí não dá nem para aproveitar, né? Mesmo as notas dos alunos, normalmente, quando não há uma dedicação, são mais baixas do que deveriam ser. Então, a seriedade e o empenho para resolver a prova são fundamentais, isso é muito importante, e o aluno precisa saber disso antes de ele realizar a prova. Então, essa comunicação tem que ser feita previamente. Aqui agora eu trago algumas características do ENAC 1 no manual de aplicação, que a gente vai disponibilizar aqui no final da apresentação. A gente tem as características de todas as 4 edições do ENAC. Tá? A gente tem o ENAC 1 em abril, o ENAC 2 em junho, o ENAC 3 em setembro e o ENAC 4 em novembro. Cada um desses ENACs tem características específicas ligadas a cada uma das séries, e tudo isso está descrito no manual de aplicação do ENAC. Como nós estamos fazendo esse webinar semanas antes da aplicação do ENAC 1, eu vou me ater a essas características, tá? Então, o que a gente tem aqui, o que a gente observa aqui na tela? A prova é aplicada do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio e ela tem características diferentes de acordo com a série. No 6º ano, o conteúdo cobrado é 100% da apostila 1. Então, para o 6º ano do ensino fundamental, só cairão conteúdos do volume 1 da apostila 1. Tá? Do 7º ao 9º ano, a característica já é diferente. Nós temos a maior parte da prova, né, 80% da prova, cobrando conteúdos da apostila 1, sim, mas também conteúdos das apostilas 6, 7 e 8 da série anterior. Então, no 7º ano, eu vou ter conteúdos da apostila 1, mas também vou ter conteúdos dos volumes das apostilas 6, 7 e 8 do 6º ano. No 8º e no 9º também. E ainda no 8º e no 9º, eu tenho 20% de conteúdos que podem dizer respeito a qualquer uma das séries anteriores. Espera aí, Eugênio, então eu não vou aplicar a prova, porque eu sou uma escola nova, meus alunos estão começando a trabalhar com o sistema etapa, agora em 2023 eles vão ser cobrados por conteúdos das apostilas anteriores, eu nem vou aplicar. Não, não faça isso. Aplique. Comunique aos alunos sobre essa característica para que eles não tenham expectativa de irem muito bem na prova e deixe claro nessa comunicação que é importante que, mesmo que eles encontrem ali conteúdos de apostilas anteriores pelas quais eles não passaram, que eles tentem resolver a questão com empenho para que as dificuldades deles apareçam. O resultado dessa prova vai ajudar muito os professores na hora de avaliarem esses resultados e definirem planos de ação para fazer alinhamento, nivelamento de conteúdos a partir do resultado real dos alunos. Então, mesmo tendo um número de conteúdos aí relevante de apostilas de anos anteriores, quando os alunos não estudavam com o sistema etapa, vale a pena aplicar a prova, tá? Para que os professores tenham um retorno, um diagnóstico real sobre a situação dos alunos. A cada um dos ENACs que eles forem fazendo, com a retomada desses conteúdos apontados nos resultados das provas pelos professores, os alunos vão melhorando o desempenho. E ao longo do ano, eles vão começando a construir uma base de conhecimentos, vão construindo um nivelamento de desempenho, que vai fazer com que eles cheguem no final do ano muito melhores, né? Muito melhor preparados. E entrem no ano seguinte já com o nivelamento quase todo feito. Tá? Mais uma vez, é importante comunicar isso aos alunos e fazer de tudo para que eles façam essa prova com a maior seriedade possível. Tá? Da 1ª à 3ª série do ensino médio, as características são semelhantes, mas tem algumas diferenças. Né? Na 1ª série, a gente tem conteúdos da apostila 1 da 1ª série do ensino médio e também conteúdos do ensino fundamental. Tá? Então, a gente está avaliando Fundamental 2 e apostila 1 do ensino médio. Na 2ª série do ensino médio, nós temos conteúdos da apostila 1 da 2ª série e da 1ª série do ensino médio também. E na 3ª série, nós temos conteúdos iniciais do ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental. Então, é quase uma prova diagnóstica mesmo, tá? Para saber
como os alunos estão começando a terceira série. Lembrem-se que a terceira série do ensino médio do sistema etapa retoma todos os tópicos relevantes do ensino médio. Então, essa primeira prova serve como um diagnóstico também para os professores realizarem o nivelamento. No caso do ensino médio, é importante destacar que a correção das redações é feita pelos professores das escolas. Nós enviamos uma proposta de redação, um tema de redação, né? Ele é disponibilizado no portal logo antes da realização da prova, mas a correção é feita pelos professores das escolas. Ok? Bom, essas são as características do ENAC 1, e um ponto importante aqui para que os resultados sejam reais, sejam fidedignos, é respeitar o tempo de prova. Tá? Isso é muito importante. As provas do ensino fundamental, dos anos finais do ensino fundamental, elas são escritas para serem resolvidas em 3 horas e meia, sem intervalo. Tá? Então, são 3 horas e meia direto de prova, são 60 questões, e é importante que os alunos tenham esse tempo à disposição para resolver as questões, porque se os alunos tiverem menos do que esse tempo, alguns deles podem não conseguir resolver realmente. E também é importante que nós não passemos desse tempo. Puxa, Gênio, mas se chegar 3 horas e meia e ainda tiver aluno que está resolvendo as questões, não tem problema. Essas questões que ele não conseguir resolver por falta de tempo, desde que seja essas 3 horas e meia, também é importante que apareça. É importante o aluno saber que a estratégia de prova que ele usou fez com que ele não conseguisse resolver todas as questões dentro do tempo previsto. Isso é um tipo de erro que ele pode cometer, que ele vai cometer em outras provas também, mas que é importante que ele saiba que ele cometeu. Se eu der tempo a mais para ele resolver, isso pode não aparecer no resultado, e é uma forma de a gente diminuir a qualidade do feedback que esse aluno pode ter a partir da prova. Lembre-se que o mais importante aqui não é exatamente a nota que o aluno vai tirar, mas o trabalho que é feito com essa nota, com as notas dos alunos, depois que os resultados são divulgados. Isso é o mais importante. E a orientação para esses alunos sobre como se administra o tempo de uma prova nesse formato é importantíssimo, principalmente no ensino médio, onde eles estão se preparando para o Enem e para os demais exames vestibulares, né? A questão do tempo, né, de resolver todas as questões dentro do tempo previsto, é fundamental no Enem. Se eles começam a fazer isso já desde o 6º ano, puxa, eles vão ter várias oportunidades aí para treinar esse tipo de dificuldade. Com certeza vão chegar ao ensino médio sem essa dificuldade de administração de tempo na prova. Vão passar a se preocupar só com os conteúdos. Se eu deixo para fazer isso só no ensino médio, eles vão ter menos tempo para tirar esse tipo de dificuldade da frente. No ensino médio, os tempos de prova são diferentes, né? O primeiro dia de prova, que é dia 5 de abril, tem 5 horas e meia, e o segundo dia de prova, é o que a gente chama de P2, né? Prova 2, que será aplicada no dia 11 de abril. Nesse dia, eles têm 5 horas de prova. Por que no primeiro dia tem mais tempo? Porque no primeiro dia eles fazem a prova de redação também, né? Então, tem um tempinho a mais. No segundo dia, são 5 horas. No ensino fundamental, são 60 questões em todas as provas, questões que cobram os conteúdos das apostilas, né? Então, são questões mais tradicionais. E no ensino médio, todos os ENACs são simulados Enem. Então, nós temos na prova 1, 90 questões mais redação, e na prova 2, 90 questões, tá certo? Bom, esse é o resumo das características aqui da prova. Vocês têm isso também no manual de aplicação. Como eu disse, nós vamos disponibilizar aqui no chat no final da apresentação. Vamos pôr no portal também, tá? Para todo mundo acessar. E agora a gente vai para alguns pontos que são importantíssimos se conferir antes da aplicação. Na verdade, esses pontos devem ser conferidos já a partir de hoje, tá? O primeiro ponto é conferir o manual de aplicação. Verifique aí no final da apresentação, no link que a gente vai disponibilizar esse manual, tá? Leia com atenção. A apresentação está feita com base nesse manual. Então, lá você vai ter, novamente, todas essas informações que a gente está passando aqui registradas. Guarde esse manual para aplicação dos demais ENACs, mas não fique sem esse manual. Outro ponto, é importante conferir os cadernos de provas. A sua escola
já deve ter recebido, tem que ter recebido os cadernos de provas. Verifique se há quantidade suficiente de cada uma das provas em cada uma das séries para o número de alunos que você tem, tanto do sexto ao nono, quanto da primeira à segunda série. Lembre-se que da primeira à terceira série do ensino médio, você precisa de 2 cadernos de provas, o caderno para o primeiro dia e o caderno para o segundo dia. Então, conte esses cadernos e veja se a quantidade é suficiente. Veja também se você tem quantidade suficiente de folhas de respostas para os alunos responderem as alternativas dos ENACs, tá? As folhas de respostas foram enviadas no início do ano. Elas não chegam junto com os cadernos de provas. Então, a sua escola recebeu essas folhas de respostas antes. Confira, conte, veja se você tem número suficiente de folhas de respostas. E se você perceber que faltam provas ou faltam folhas de respostas, por favor, entre em contato com a gente pelo telefone 0800 727 8080 ou pelo e-mail atendimento@sistemetapa.com.br imediatamente. Tá? Não deixe de falar para a gente para que você não tenha nenhum problema aí na aplicação do Exame Nacional de Aprendizagem de Conteúdos ou dos simulados, certo? Não deixe de falar com a gente. Bom, falando aqui sobre os cadernos de questões, nós temos imagens aqui dos cadernos de questões. Aqui eu peguei uma imagem do caderno da capa do caderno do sexto ano. Os cadernos do sexto ao nono têm todos essa carinha aqui, muda a série, né? Mas você deve verificar se é o ENAC 1 realmente que está sendo apresentado. E aqui nós temos os 2 cadernos de provas, primeiro dia e segundo dia do ENAC 1. Veja aqui em cima, que está bem claro que é o ENAC 1. É um simulado do Enem, tá? Exame Nacional do Ensino Médio. 2 dias de prova, caderno rosa para o primeiro dia, caderno azul para o segundo dia. Confira se eles chegaram e se a quantidade é suficiente para os seus alunos. Confira também as folhas de resposta. Vejam, eu tenho aqui 3 modelos de folhas de respostas. Esse modelo amarelo, ele é aplicado apenas para quarto e quinto ano do ensino fundamental, lá em novembro. Ele só vai chegar para a sua escola no segundo semestre. Eu trouxe aqui para a apresentação para você já conhecer e para se eventualmente você tiver alguma dessas folhas aí amarela, uma folha amarela e perdida na sua escola, isole, não use essa folha, tá? Para esse Exame Nacional de Aprendizagem de Conteúdos, vocês vão utilizar apenas as folhas verde e vermelha. A folha verde é utilizada em todas as provas, do sexto ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. Todo mundo vai usar a folha verde no ENAC 1. A folha vermelha é utilizada apenas no segundo dia de prova do simulado Enem e do ENAC, que é um simulado Enem, tá certo? Essa prova aqui verde vai ser utilizada para todo mundo, essa folha de respostas verde vai ser utilizada para todos os alunos no dia 5 de abril. E a folha vermelha vai ser utilizada da primeira à terceira série no dia 11 de abril, porque é o segundo dia de prova de simulado Enem, certo? Então, são essas 2 folhas aqui que vocês vão usar no ENAC 1. Confira se há número suficiente, mais uma vez, para todos os seus alunos. E se tiver alguma folha amarela perdida, desfaça-se dela, porque ela não vai ser utilizada nesse momento, ok? Recado importante, pessoal. Use apenas as folhas de respostas enviadas no início de 2023. Não use folhas que eventualmente a gente tenha enviado em 2022, tá? Mesmo escolas novas podem ter recebido algumas folhas de amostra. Quando a gente envia material para amostra, a gente normalmente envia os simulados para as escolas conhecerem e também pode ter ido alguma folha de resposta para vocês verem como é aplicada a prova. Não use essas folhas de 2022, usem apenas as folhas que nós enviamos no início de 2023, senão o resultado pode sair errado, ok? Eu ampliei aqui a parte da folha, uma parte da folha de respostas que diz respeito ao cabeçalho, para falar sobre como preencher esse cabeçalho. E
Vejam, as informações que eu vou passar agora para vocês devem ser passadas para os alunos antes do início da prova, com muito cuidado. Na verdade, pessoal, aqui no Colégio Etapa e no curso Etapa também, nós fazemos com os alunos, antes de todas as provas e de todos os simulados, a gente faz o que a gente chama de abertura de prova ou abertura de simulado. Então, a gente copia na lousa os campos que os alunos vão ter que preencher para preencher com eles. Mesmo no cursinho, a gente faz isso para os simulados, por quê? É muito comum os alunos errarem o preenchimento desses campos na hora de fazerem a prova. E depois eles não têm o resultado divulgado, eles perdem o resultado daquela prova. No cursinho isso é muito comum mesmo, tá? Tem muito aluno, as salas são muito cheias, o pessoal não fica conferindo as provas assim que recebe, não, porque eles estão treinando para vestibular também, isso é uma das formas de a gente mostrar para eles que eles têm que prestar atenção nesse preenchimento. Agora, no ensino regular, vale a pena pegar no pé com o preenchimento e verificar as provas, as folhas, quando você receber, tá certo? Agora, antes mesmo da prova iniciar, antes de começar a contar o tempo da prova, faça com eles o preenchimento desse cabeçalho. Como é que você vai fazer isso? Lendo as instruções que estão na própria folha de prova, né? Então, primeira instrução importante aí, use caneta esferográfica preta. Não use azul, não use verde, não use vermelha, é preta. Para garantir que a leitura das folhas de respostas, das imagens que vocês vão digitalizar, vai ser feita adequadamente. Tá? Essa leitura é que vai fazer com que todos os dados dos alunos, tanto os dados pessoais quanto as respostas assinaladas, sejam processadas pelo sistema. Então, primeira instrução importantíssima, usar caneta esferográfica preta, ok? Segunda instrução, preencher os campos de identificação, que são a data do simulado, e aí a gente preenche a data com eles na lousa para eles preencherem a data certa na prova. A escola, aqui eu estou usando o exemplo, né, do Colégio Sistema Etapa, que é uma escola que a gente tem no portal do parceiro, genérica para assessoria pedagógica utilizar como exemplo. O nome do aluno, nesse caso aqui é o Desidério Silva, preencha, né, peça para eles preencherem. E um detalhe importante, tá, gente? Esses dados nos quadradinhos, de repente o nome da sua escola não vai caber em todos os quadradinhos, não tem problema, pode abreviar, pode escrever em mais de uma célula. Esses campos não vão prejudicar a digitalização da prova, a leitura dos dados. Esses campos são para você, na escola, conseguir identificar quem é o aluno, tá? Então, mesmo que você precise abreviar para caber tudo na linha, não tem problema. O importante é ter o dado aí para, se a gente misturar prova, enfim, a gente conseguir encontrar isso depois. E no portal também, no final da apresentação, vocês vão ver, mais para o final vocês vão ver, a gente consegue conferir as provas no portal. Também dá para você encontrar quem é o aluno se precisar, certo? Outros pontos aí, outros campos para se preencher são a série. Nesse exemplo aqui, eu estou simulando um aluno de terceira série do ensino médio. O número de chamada, 11. Isso não vai para correção, mas é importante para vocês encontrarem o aluno depois, se precisarem. E a turma, aqui sim é um dado bastante importante. A turma em que esse aluno está, né? Nesse caso, terceira série, turma B do ensino médio. Isso é importante para a correção da prova também, porque a turma dele sai no boletim eletrônico e também no boletim que pode ser impresso. Tá? Então, esse dado a gente usa, sim, na correção. E também o nome da prova. Nesse caso aqui é o ENAC 1. Como complemento, eu coloquei simulado Enem. Nem precisaria, porque o ENAC 1 da terceira série do ensino médio, a gente sabe que é um simulado Enem. Tá? Mas pode ser colocado também. Preenchidas esses itens aqui, nós vamos para 3 dados que são muito sensíveis para a correção, para a digitalização e correção da prova pelo sistema, que são os dados que estão aqui no campo, no item 3 das instruções. A identificação da escola, o número da prova ou simulado e o número de matrícula. As instruções para preenchimento aqui, pessoal, são muito importantes. E esse passo a passo é legal mesmo fazer com os alunos, com vocês preenchendo na lousa, junto com eles, tá? Como é que a gente começa o preenchimento? Primeiro, código de identificação da escola.
Onde eu encontro esse código de identificação? Ele está no portal do parceiro. Qualquer pessoa que tenha acesso ao portal do parceiro consegue identificar esse código. Onde? Logo que você faz login no portal do parceiro, você vê lá em cima o código da escola de 3 números. Tá? Deixa eu ampliar um pouquinho aqui para todo mundo ver. Então, no caso do Colégio Sistema Etapa, que eu estou usando como exemplo, o código é 998. Pegue esse código antes da prova, já deixe anotadinho, para colocar na lousa para os alunos saberem qual é o código correto e anotarem direitinho na prova, certo? Então, como que eu anoto isso na prova? Eu vou lá no campo dos quadradinhos aqui, código de identificação da escola, e anoto 998. E reparem, é importante preencher esses campos, todos eles, sempre de cima para baixo. Nunca ao contrário, tá? Reforcem essa informação, pessoal. Os alunos, às vezes, começam a preencher no meio do caminho, acham que tem que deixar primeiro em branco, porque, de repente, é 0. Não, não. Preencham sempre de cima para baixo, do jeitinho que apareceu aqui. 998, ok? Preencham primeiro os quadradinhos e depois os itens de leitura ótica. O segundo campo a ser preenchido é o número do ENAC. E atenção, cada ENAC e cada série tem um número específico, para a gente conseguir identificar no sistema de correção qual é o gabarito que o sistema vai puxar para corrigir a prova. Então, cada um deles é único e você precisa exigir que o seu aluno preencha isso da forma correta. Onde estão os números dos ENACs e dos simulados? No manual de aplicação que eu citei no início da apresentação e que a gente vai disponibilizar aqui no final, tá certo? No manual de aplicação, você tem a seguinte tabela, você está vendo aí na sua tela agora. Nessa tabela, datas e números dos ENACs, você tem aqui as séries e você tem o dia de aplicação, tá? Então, aqui é ENAC 1, dia 5 de abril é a prova 1 do ensino médio, e aí vejo que a primeira série tem um código 111 e também um código 113. O 111 é o código para os alunos que vão fazer o simulado Enem e vão responder as questões de língua estrangeira em inglês. E 113 para quem vai fazer a prova de espanhol. Na segunda série é 211 para inglês, 213 para espanhol. E na terceira série, 311 para inglês, 313 para espanhol. Repararam que é um padrão? O primeiro número, o primeiro dígito, sempre identifica a série. Isso acontece também no ensino, nos anos finais do fundamental. O primeiro dígito identifica a série. Olha, sexto ensino fundamental, dígito 6, sétimo, 7, oitavo, 8 e nono, 9. O segundo dígito indica, vejam que ele é igual em todas as séries. O segundo dígito indica a edição do ENAC. ENAC 1, o segundo dígito é 1 para todo mundo. E o terceiro dígito indica qual é a prova. No ensino médio, eu tenho 1 para a prova de inglês e 3 para a prova de espanhol, no primeiro dia de prova, e 2 para o segundo dia de prova, que não tem opção de língua estrangeira. Tá? Isso é um padrão. No caso das séries que tem prova única, o último dígito é 0, porque não tem nenhuma opção. Tá? Isso é padrão, estou só aqui passando uma explicação, você nem precisa saber disso para preencher o código. Basta pegar o código aqui e escrever na lousa qual o código que o aluno vai ter que responder. Lembrando que nós estamos na nossa apresentação na sala da terceira série B, né? Com alunos da terceira série B. Terceira série vai preencher código ou 311 ou 313 nesse primeiro dia de prova. 311 alunos que vão responder a prova de inglês. 313 alunos que vão responder a prova de espanhol. Percebam que é importante destacar isso para os alunos na hora do preenchimento, certo? Então, na hora de preencher aqui o número do ENAC simulado, o Desidério resolveu que vai fazer a prova de inglês, não de espanhol. Então, ele vai preencher 311, sempre de cima para baixo, ok? O último campo a ser preenchido é o de matrícula. Aqui, pessoal, é importante que o número de matrícula seja idêntico ao cadastrado pela escola no portal do aluno.
tá? O aluno tem que ter esse número, tem que saber o número dele, e aqui não tem jeito, é um número para cada aluno, esse número é individual, é importante que eles tenham esse número antes da prova. Então, se os alunos não sabem, envie uma lista para eles, distribua uma lista para eles, divulgue o número de matrícula deles, para que eles tenham isso anotado no dia da prova. Se você for entregar isso no dia da prova, pode ficar muito bagunçado, é importante eles terem o número de matrícula deles antes, escolhe uma lista na sala de aula, no mural, ou envie por e-mail, pelo aplicativo, pela agenda eletrônica. De algum jeito, o aluno já tem que ter esse número anotado, tá certo? E ele tem que ser idêntico ao cadastrado no portal do aluno, para que os resultados dele sejam fidedignos, né? Sejam os resultados da prova dele mesmo. Ele vai acessar resultados pelo boletim eletrônico. Se ele não tiver o número de matrícula cadastrado direitinho, não reproduzir esse número de matrícula também direitinho aqui na folha de respostas, ele não vai ter acesso aos resultados dele, tá? Então, cuidado com esse número. Ele deve ser preenchido, mais uma vez, de cima para baixo. Aqui nós vamos simular o número de matrícula, que é o 04766103, que é o número do Desidério Silva. E reparem, as células em branco aqui, porque o número de matrícula, né, a quantidade de dígitos do número de matrícula varia bastante de escola para escola. No nosso caso aqui, são 7 números. Começou com 0, eu tenho que colocar o 0 aqui. Tá? Se tiver no portal do parceiro com um 0 no início, tem que entrar aqui. E as células que não foram preenchidas devem ficar em branco, não precisa preencher nada, ok? Depois que você preencheu tudo aqui com os alunos, aí você vai orientá-los a preencher da esquerda para a direita, em cada linha, o número correspondente. Então, na linha aqui do 9, eu vou chegar até o número 9 e preencher do jeito que está orientado aqui, olha, tem um jeito certinho, que é preencher a bolinha completa, não fazer X, não fazer visto, nem um pontinho só, nem preencher fora, é preencher a bolinha completa. Peguei aqui o 9, na linha achei o 9, preencho o 9. 9 de novo, 9, 8, vou até o 8, preencho o 8. No próximo campo, vou até o 3, preencho o 3, o 1, o 1, e aqui no número de matrícula também o 0, que é logo no início, 0, 4, 7, 6, 1, 0, 3. Muito bem. Essa é a carinha do cabeçalho preenchido corretamente. Vale a pena fazer isso com cuidado com os alunos, tá? Claro que no dia da prova vai ser bem mais rápido do que como eu fiz aqui com vocês. Eu estou passando várias outras explicações aqui sobre o que é cada campo. Com eles, basta fazer o preenchimento de forma atenta, tá? Para que eles não errem. Mas se eles errarem algum desses números, eles podem ficar sem os resultados. Dá para corrigir depois esse número no portal do parceiro, eu vou mostrar lá no final como, mas se eles preencherem direitinho, vai facilitar muito o trabalho da digitalização, né? Você não vai precisar ficar depois conferindo o que pode estar errado, ok? Muito bem, aqui a gente tem então o cabeçalho da folha de respostas. E as respostas dos alunos devem ser preenchidas também com as bolinhas feitas corretamente, para cada uma das questões de 1 a 90 no primeiro dia, e de 91 a 180 no caso dos alunos que fizerem do ensino médio, que fizerem o segundo dia de prova no simulado Enem, ok? Pessoal, esse é o preenchimento da folha de respostas, que é importantíssimo para que a prova comece com tranquilidade, sem ninguém errar essas informações. Os alunos vão fazer a prova dentro do tempo previsto, que a gente viu naquela tabelinha inicial que está no manual de aplicação. Eles vão fazer e vão entregar as provas para vocês. Primeiro ponto, ao entregarem as provas, antes mesmo de pensar aí na digitalização das folhas, vocês conferirem se todas as informações foram assinaladas corretamente. Tem aluno que esquece de preencher, tem aluno que preenche errado, tem aluno que não preenche a bolinha completa. Avise o aluno sobre isso e peça para ele fazer esse preenchimento depois. Numa primeira prova, isso não é um problema, porque eles ainda estão se acostumando com esse formato. A partir da segunda prova, você pode decidir aí se já vai fazer, se já vai ser mais rigoroso na hora de
na hora de recolher as provas, né? Pode ser que você decida recolher isso do jeito que está, para que o aluno perceba que ele deve levar a sério o preenchimento, para que ele preste atenção. Na primeira prova, eu acho que vale a pena a gente avisá-lo sobre os defeitos, ok? Então, você recolheu as provas, já recomendou que os alunos acertem o que estava precisando acertar. Como você vai preparar as folhas para fazer a digitalização? Primeiro ponto, separe um bloco de folhas de respostas para cada série ou ano. Faça um bloco do 6º ano, faça um bloco do 7º ano, um bloco do 8º, um bloco do 9º e um bloco da 1ª, da 2ª e da 3ª série. Um bloco para cada um. Tá? Não precisa separar por turma. Você pode separar só por série. Para que isso? Para que quando você digitalizar na máquina, as imagens sejam salvas na pasta daquela série. Você já vai ganhar tempo com isso, ok? Para digitalizar essas folhas, é importante que elas estejam todas no mesmo sentido. A leitora de imagens do sistema, onde vocês vão subir as imagens digitalizadas, ela vai digitalizar as imagens no sentido que você colocar na máquina de digitalização. Então, é importante que você coloque todas no mesmo sentido. Parece óbvio, mas é um erro muito comum. Então, veja folha por folha, quando você for formar os blocos, para que elas estejam todas com o cabeçalho para cima. Né? Garanta que todas estejam nesse formato. E, a partir daí, você vai trabalhar com a configuração da máquina de digitalização. Vejam, aqui a gente tem um ponto fundamental para que a digitalização seja feita da forma correta e para que se ganhe tempo fazendo poucas correções quando você for fazer o upload das imagens para o portal do parceiro. Esses itens são básicos, mas são importantíssimos. Como você vai configurar a digitalização das imagens a serem salvas pela máquina? Primeiro ponto, o formato dessas imagens tem que ser .tif ou .tif com 2 Fs. Não pode ser JPEG, não pode ser PNG, não pode ser nenhum formato diferente de .tif, porque senão o sistema não reconhece as imagens. Okay? Então, procure na sua máquina. A gente não consegue dar exemplos das máquinas aqui, porque cada marca e cada modelo tem um formato, um local de configuração diferente. Você tem que encontrar isso na máquina que a sua escola utiliza. Mas é importante que você configure para salvar as imagens no formato .tif ou .tif com 2 Fs no final. Qualquer dificuldade que você tiver para fazer essa configuração, por favor, recorra ao pessoal do TI, da informática na sua escola, e se ainda assim houver dificuldade, entre em contato conosco aqui no 0800, que a gente também pode dar suporte para fazer essa configuração. Muitas máquinas nós conhecemos, algumas nós não conhecemos, e aí a gente vai tentar fazer ali com você na hora, tá? Para tentar entender como funciona a sua máquina, mas, de maneira geral, na maior parte dos casos, a gente consegue ajudar a escola a configurar adequadamente. Outro ponto importante, configure para salvar as imagens em preto e branco. Eugênio, as folhas de resposta são verde e vermelha. Sim, as folhas de resposta são verde e vermelha para que você consiga diferenciar na aplicação, mas as imagens digitalizadas têm que estar em preto e branco, ok? Não bobeie com isso. Inclusive, as cores verde e vermelha ajudam a evitar problemas aí de a digitalização identificar campos diferentes do que o aluno assinalou como resposta válida, certo? Isso só acontece se você digitalizar em preto e branco. Então, é importante que você configure a máquina para digitalizar em preto e branco. E a resolução também é importante. 300 por 300 dpi. Isso é fundamental para que a definição da imagem seja adequada para o sistema de correção fazer a leitura correta das imagens e não errar nenhuma resposta, nem nenhum campo importante de dados do aluno, certo? Outro ponto importante, gente, muitas digitalizadoras têm um processo de digitalização que se chama multitif, que faz com que
a máquina vá digitalizando folha após folha e salve um único arquivo com todas as folhas digitalizadas. Não use esse formato. Os resultados dos alunos, as folhas de imagem, as folhas de resposta são individuais. Então, cada folha de resposta tem que ter um arquivo separado. Isso é importantíssimo. Não use o multitif, programe a digitalizadora para que ela salve um arquivo para cada imagem digitalizada, certo? Então, esses cuidados são importantíssimos, essa configuração da digitalizadora é fundamental para que tudo dê certo. Além disso, no computador é importante criar uma pasta para cada ano ou série. Você separou blocos para cada ano e série de folhas, certo? Esses blocos de folhas, ao serem digitalizados, devem ser salvos em pastas no computador referentes a esse ano ou série. Então, você vai ter lá no computador uma pastinha para o 6º ano do fundamental, uma pastinha para o 7º ano, para o 8º, para o 9º, e para a primeira e a segunda série também uma pastinha para cada uma, tá certo? Ao configurar a digitalização, você já pede para a digitalizadora salvar as imagens nessas pastinhas referentes a cada série, tá? Após digitalizar o bloco de folhas, confira se o número de imagens que foi salvo no seu computador bate com o número de alunos que fizeram a prova. Vamos dizer que você tenha 17 alunos fazendo a prova numa determinada série. Você recolheu desses alunos ao final da prova 17 folhas e digitalizou. Confira se lá na pastinha daquela série há 17 imagens. Se há 17 imagens, é muito provável que cada folhinha passou. Agora, se você tiver 16, 15, pode ser que a digitalizadora tenha passado ali 2 folhas coladas juntas e vai faltar dado de algum aluno. Então, refaça a digitalização antes até de fazer o upload no portal para evitar esse problema, certo? Abra as imagens, quando você tiver todas elas digitalizadas, e confira se elas estão nítidas, se a digitalização ficou bem feita, se elas estão bem posicionadas também, se ela não está torta em relação aos eixos horizontal e vertical. Se ela estiver torta, pode ser que o sistema não leia essas imagens, ou se ela estiver só um pouquinho torta, pode ser que a resposta de uma alternativa vá para a alternativa de uma questão seja lida como alternativa da outra. O resultado do seu aluno vai dar errado, tá? Então, verifique se o posicionamento está correto, se a imagem está nítida, se está dando para entender bem ali tudo que está escrito e se há borrões ou manchas que podem interferir na correção também. Se houver algum desses defeitos, refaça a digitalização corrigindo esses defeitos, tá? Para que realmente o seu aluno não seja prejudicado na correção. E depois de perceber que está tudo certo, repita o processo com cada série ou ano. Vejam, esses 3 passos aqui, aliás, todos os passos, né? Tanto esses primeiros quanto esses aqui últimos. Faça com uma série primeiro. Se você fizer com uma série, você vai perceber que a folha está torta, que a mesa digitalizadora tem ali uma sujeirinha, uma mancha que está aparecendo na digitalização antes de fazer tudo. E você já consegue corrigir isso na primeira série. Todas as demais já vão ser feitas adequadamente, então você ganha tempo, né? Imagina você digitalizar as provas de todos os alunos da escola e só depois perceber que tem uma mancha lá na mesa que apareceu em todas as folhas. Você vai ter que refazer tudo. Então, faça uma série, escolha uma série, 6º ano, por exemplo, faça o processo com essa série, veja se as imagens ficaram boas, ficaram direitinho, e se identificar algum problema, corrija para depois fazer as outras séries. É uma forma aí de você evitar retrabalho com todas elas. Deu tudo certo? Está tudo certinho? Aí sim, faça o processo para todas as séries, ok? Depois que eu fiz o processo para todas as séries, eu tenho lá as imagens salvas nas pastinhas de cada série, eu vou entrar no portal do parceiro e enviar as imagens de cada série para serem corrigidas. Como é que eu faço isso? Eu vou entrar em enviar folhas lá no portal, no menu, em ENAC Simulados, e clicar no item Enviar folhas / resultados. Clicando em Enviar folhas / resultados, eu abro essa tela aqui, que tem uma linha, a gente chama aqui internamente de gaveta,
uma gavetinha para colocar as provas de cada série. E aí é só clicar no botão referente à sua série. Então, por exemplo, aqui é uma terceira série do ensino médio, eu clico em Upload de folhas de resposta, e quando eu clico em Upload de folhas de resposta, eu abro essa tela aqui, que vocês conhecem de várias outras ferramentas para upload de arquivos, né? Basta você arrastar os arquivos daquela pastinha que você quer fazer upload e soltar aqui nesse campo, ou ainda clicar no botão aqui, selecione seus arquivos TIFF, vai abrir o seu Windows Explorer, o seu navegador de arquivos, você vai selecionar os arquivos que você quer fazer upload. Selecionou os arquivos, eles vão começar a subir para o portal. E cada arquivo que for feito o upload vai virar uma linha de dado, como vocês estão vendo aqui na imagem. No final do processo, você vai ter o número de arquivos, aqui foram 17, o número de arquivos daquela pastinha nessa tela. Tá? Então, verifique se o número de arquivos é igual ao número de folhas da pasta que você tentou subir, tá certo? Se não for igual, você pode refazer o processo para garantir que o upload de todas as folhas foi feito. Tá? A correção dessas folhas vai ser feita só após a gente fazer o upload de todas elas. Então, você tem tempo para isso, tá? É importante fazer a conferência, tá certo? Repare que cada linha aqui do upload que eu fiz ficou com o status, com a coluna status, como a processar. Então, essa folha ainda não foi corrigida, tá? O sistema ainda não leu essa folha. A imagem dela só está guardada no sistema, mas a leitura dessas folhas vai ser feita posteriormente, tá certo? Deixa eu botar aqui para a tela, muito bem. Nesse caso, vejam, aqui é um exemplo de simulado, né? Quando eu clico de novo aqui em enviar folhas e resultados, eu vejo que essa prova que eu acabei de subir também está com status a processar. Então, se eu clicar nesse a processar aqui, nessa linha, né, nessa gaveta, eu vou ver que todas as provas dos alunos estão também a processar. E quando ela for processada, eu vou ter relatórios indicados aqui, e esse botão também vai mudar. No dia seguinte, isso vai ser processado. Então, você aplicou a prova, recolheu as folhas, digitalizou e subiu para a gente no portal. Verificou que o número de folhas que você fez upload bate com o número de alunos também. No dia seguinte, você vai voltar ao portal para verificar se a prova já foi corrigida, tá certo? Porque a gente tem as 17 provas aguardando a correção pelo sistema. No dia seguinte, você verifica no portal do parceiro e pode acontecer de alguns dados precisarem de revisão. Como você vai saber disso? Aqui pela correção. Veja, se o número de questões, o número de provas corrigidas for o mesmo de arquivos que você fez upload, né? Aqui foram feitos 3 uploads e os 3 arquivos foram corrigidos. Aqui foram feitos 24 uploads e os 24 foram corrigidos. Veja que o botão aqui está verdinho, né? Arquivos processados. São os arquivos que eu subi no dia anterior e que no dia seguinte foram processados. Se esses números batem, provavelmente está tudo certinho. Tá? O sistema conseguiu ler todas as folhas de todos os alunos. Agora, se os números forem diferentes, por exemplo, aqui você subiu 24 arquivos, mas você só tinha 20 aqui processados, você vai ter que verificar esses arquivos. Como você faz isso? Você clica aqui no botão Arquivos Processados e quando clicar nesse botão, você vai de novo para aquela tela onde cada linha é o arquivo de uma prova. Repare que aqui eu tenho um verde que está processado. Provavelmente esse arquivo está ok. Agora, eu tenho aqui um arquivo que está escrito a revisar. Eu posso ter um outro formato que é em revisão, que é um botão vermelho. Clique nesse botão e ao clicar nesse botão, desculpe, esse botão é do status. Se ele está aqui como a revisar, clique aqui em revisar dados.
Ao clicar em revisar dados, você vai entrar na tabela de dados dessa folha de respostas, tá? Clicando em revisar dados, você acessa a tela dessa linha especificamente. Aqui você vai ter todos os dados sensíveis do aluno. Tudo que ele preencheu na folha de respostas, que passou por leitura ótica, vai aparecer aqui. Então, veja, o número de matrícula desse aluno teve um valor lido 20, e você tem aqui, se esse número de matrícula não estiver correto, como alterar esse valor. Você consegue editar esse campo. A turma também, o valor lido foi turma A. Opa, mas peraí, esse aluno não é da turma A, esse aluno é da turma B. Você pode corrigir isso aqui também. O código da escola, que foi 998, você pode corrigir se estiver errado. O número da prova. Você também tem aqui as questões você não vai mexer. As questões não dá para alterar, você não vai corrigir a prova do aluno aqui depois, tá certo? Agora, o cabeçalho, você deve corrigir sim, tá? Isso é importante para que o seu aluno tenha o retorno da prova adequado. Você consegue, aqui nesse botão visualizar a folha, ver a folha, a imagem digitalizada para conferir se está tudo certinho e se ele é se os dados batem com o que ele preencheu na folha. Se não baterem, você corrige. Você consegue, ao visualizar a folha, saber se é aquele aluno mesmo, né? Então, o aluno, lembra que o aluno preencheu o nome dele, o Desidério Silva preencheu lá, de repente ele preencheu um dado errado, você consegue corrigir o dado dele, porque você tem isso na escola. Então, você altera esses dados e depois clica em salvar. Esses dados vão ser salvos e a folha vai ser novamente lida. No dia seguinte, você confere se está tudo certo, tá? Você pode fazer isso com cada uma delas, depois no dia seguinte conferir. Voltando lá no dia seguinte, se tudo estiver novamente correto, né, o número de arquivos processados bater com o número de imagens enviadas, ok. Depois que isso acontecer, você vai ter aqui os dados da sua escola disponíveis, que são os boletins, as notas e o relatório de estatística de alternativas, e um tempinho depois, alguns dias depois também, os dados comparativos da sua escola com outras escolas do sistema. Todos esses dados, gente, são tema de um outro encontro conosco, preferencialmente com a própria assessoria pedagógica, tá? A gente analisa esses relatórios com vocês nas escolas, isso é tema de pauta da assessoria pedagógica, mas você tem vários relatórios disponíveis a partir da correção. Um ponto importante aqui, gente, é que se você não tiver todos os arquivos de cada aluno processados adequadamente, você não vai ter esses dados aqui que eu mostrei anteriormente, esses campos liberados, tá? Se você tiver um aluno com prova a revisar, esse resultado não é liberado. Então, você tem que acompanhar, isso é importantíssimo, você tem que acompanhar essa correção até todas as turmas, em todas as séries, terem os resultados divulgados direitinho, tá certo? Faça isso diariamente, até você ter todos os dados corretamente analisados, né, corrigidos pelo sistema. Você só vai ter certeza de que tudo deu certo quando esses botões azuis aparecerem aqui. Tá? Até lá, não apareceu? Verifique aqui, clique em arquivos processados para verificar se ainda tem algum aluno, a folha de algum aluno com indicação para revisar. Se tiver, entre em revisar dados para verificar o que precisa ser corrigido nessa folha. Em alguns casos, a gente pode pedir para você fazer uma nova digitalização dessa folha. A digitalização ficou tão ruim que o sistema não consegue ler direito mesmo. A gente pede para digitalizar de novo, tá? É importante que você acompanhe esse processo todo dia, para que os resultados sejam divulgados rapidamente. Do jeito que eu estou falando aqui, dá a impressão de que é uma trabalheira, de que você tem que refazer um monte de coisa. Não é, tá? Muitas vezes você vai ter um ou outro aluno, né, a folha de um ou outro aluno, com necessidade de revisão. Só que esse um ou outro aluno impede que os dados, né, a correção da série inteira seja feita. Então, você fica com os resultados atrasados por causa de uma ou outra folha.
Não dá muito trabalho corrigir, mas você tem que acompanhar diariamente se isso está caminhando, tá certo? E caso você tenha qualquer dificuldade para realizar essa correção, contate-nos pelo 0800 727 8080 ou pelo e-mail atendimento@sistemaetapa.com.br. Se você telefonar para a gente para pedir apoio aí nesse formato de prova, nós atendemos e fazemos com você na hora, tá? Pelo e-mail a gente também funciona, a gente vai entrar em contato com você na escola para ajudar nesse processo de correção. Você não pode, tendo alguma dificuldade, alguma dúvida, ficar com o processo parado, porque quanto mais rápido você tiver os resultados da sua escola, mais rápido você vai conseguir atuar sobre eles junto aos seus alunos, junto aos seus professores, ok? Eu agradeço a atenção de vocês. Estamos à disposição aqui no sistema para atender quaisquer dúvidas que vocês tiverem, mesmo antes da aplicação das provas, tá certo? Então, confira se os materiais chegaram adequadamente, direitinho para vocês. Se estiver faltando alguma coisa, avisem-nos para que a gente possa enviar. Muitas vezes ainda dá tempo de enviar para a escola. Durante o processo de correção, contate-nos se você tiver alguma dificuldade e não esqueça de baixar o manual que a gente vai disponibilizar para vocês aqui no chat e também no portal, ok? Muito obrigado e até uma próxima.